Nós estamos no quarto domingo da Quaresma. A gente fala quarto domingo, mas a celebração é dominical, embora estejamos no sábado. E hoje vem um tema para nós, na sequência daquilo que nós estamos tratando toda semana. Eu acho que vocês sempre estão assim, lembrando o que a gente trata toda semana. E hoje o tema para nós: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. E aparece para nós aqui então um simbolismo importante, o simbolismo da cruz, aonde Jesus entrega a sua vida pela salvação da humanidade. Mas a liturgia começa trazendo para nós o segundo livro das Crônicas. Esse texto aqui é colocado hoje para nós porque trata-se da situação do povo antes deles serem deportados para a Babilônia, aonde eles ficaram escravos. Então o texto ele é muito significativo e a gente deve perceber sempre o que o povo faz e o que Deus faz. Então, aqui no texto do livro das Crônicas, diz assim, naqueles dias todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicavam suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Então, a demonstração desse segundo livro das Crônicas, já quase no final, é para mostrar para nós que, apesar de toda bondade, todo amor que o Senhor mostra sempre ao povo, o povo pratica a infidelidade, se afasta do Senhor, tem práticas pagãs. E mais ainda, esse povo que se afasta de Deus profanaram o templo de Jerusalém. Diz aqui que eles destruíram muros, destruíram várias coisas do templo de Jerusalém. Acontece que pelo texto, a partir dessa forma, como esse povo estava agindo, com um coração tão mau, eles foram deportados por Nabucodonosor para a Babilônia. Quer dizer, eles perderam até a sua identidade, a sua terra, o lugar onde eles estavam, e eles foram escravos para a Babilônia. Porque causaram tanto problema, tantas infidelidades, tantas maldades, tantas destruições, muitos morreram, e os que sobraram foram então mandados para a Babilônia, onde eles foram escravizados. Mas aqui no texto para frente vai dizer que o Senhor não se cansa com a sua misericórdia e seu amor. O Senhor sempre está procurando buscar de volta ou trazer de volta esse povo infiel. E aqui quando foi trocado o rei da Pérsia, aonde eles estavam, o que aconteceu? Eles tiveram um rei chamado rei Ciro, que começou a valorizar o povo de Deus, começou a ajudar o povo de Deus a recuperar a vida deles como povo de Deus. E ali diz que o próprio Ciro ajudou a construir então o próprio templo de Jerusalém, que tinha sido destruído. Mas o texto vai mostrar assim que pela infidelidade do povo, sua maldade e seus pecados, Deus não se afasta. Por causa disso, Deus não se afasta. Deus continua sendo misericórdia e suscita profetas, pessoas ungidas que ajudam o povo a voltar ao Senhor. E aí vem o Evangelho. Vejam como o Evangelho é bonito. Sempre a palavra de Deus traz as coisas assim bem práticas para a nossa vida. Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos é um personagem, ele era assim, tipo uma grande autoridade. Ele devia ser o chefe do Sinédrio. O Sinédrio naquela época era o Supremo Tribunal Federal deles. E
esse Nicodemos, várias vezes ele foi ter com Jesus, procurando assim entender o que Jesus estava ensinando. E nesse contexto, Jesus falou para Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Olha que alusão bonita do Cristo que vai dar a sua vida na cruz, assim como a serpente foi levantada no deserto. Então o povo escravo no deserto, atravessando o deserto, diz o texto que encontrou muitas serpentes e era mordido por elas. Aí quando Moisés fez uma haste e plantou uma peça e colocou uma haste de bronze, as pessoas que passassem por lá e olhassem para essa serpente de bronze colocada em cima dessa haste, ou como haste, eles seriam curados. Então é o símbolo de uma cruz que Moisés fez no deserto para que eles fossem curados. No entanto, caros irmãos, uma pena que a gente não pode estender a orientação, mas esse é um simbolismo importante, porque sempre a serpente foi um sinal do mal, do pecado, do afastamento de Deus. Por que Moisés fez e colocou essa serpente sobre uma haste? Por que será? Que toda pessoa que olhasse para lá era curado, para que as pessoas deixassem os seus pecados, as suas tentações do mundo, esses venenos do mal, das cobras, olhassem para aquela haste, eram curados. Aquele é um símbolo que eles estavam olhando então para Deus, implorando a Deus, se voltando a Deus para serem curados. Mas essa cura, caros irmãos, se referia muito à vida física deles, né? E Jesus está falando assim mesmo, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que quem olhar lá e crer tenha a vida eterna. E o texto do Evangelho de hoje é tão assim bonito, importante para nós cristãos. Vejam bem o que está escrito aqui no Santo Evangelho, né? Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Amou tanto o mundo, amou tanto este povo que muitas vezes se afastou. Amou tanto o mundo que deu a sua própria vida para a salvação de todos. E todo aquele que nele crer tem a vida eterna, não é? E de fato Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo pecador, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então aqui existe um apelo muito forte, caros irmãos, na nossa conversão. O apelo para nós crermos no Cristo que deu a vida por nós. O Cristo, misericórdia total de Deus, que veio para dar a sua vida pela salvação da humanidade. Isso custou a sua vida na cruz. Foi levantado na cruz para que todo aquele que nele crê, ele levantado na cruz, tenha a vida eterna, porque ali ele entregou a sua vida pela nossa salvação. Creiamos, Senhor, no infinito amor de Deus. Creiamos, Senhor, no Cristo que dá vida por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.